Olá, aqui é o Matheus Santana e se você parar para pensar, quase tudo que marcou sua vida veio embalado em palavras. Pode ter sido um sim que abriu uma porta para você, um não que doeu bastante porque você tinha grandes expectativas, talvez um conselho que te acalmou em um momento difícil ou até uma crítica que ficou na sua cabeça por dias. No fundo, as palavras têm a capacidade de fazer você rir ou chorar, de criar coragem ou de perder o ânimo, de se sentir bem consigo mesmo ou de se sentir um lixo. Então, as palavras não são só letras jogadas numa tela ou sons aleatórios no ar. Elas são ferramentas que mudam de verdade a forma como você se sente e se comporta. No livro Desperte o Gigante Interior, o autor Tony Robbins fala que a palavra certa pode mudar não só a sua mente, mas também o seu corpo inteiro. E quando você muda o jeito de nomear aquilo que você está sentindo, a experiência já não é mais a mesma. Então, se você fala, nossa, tô destruído. Cara, se antes você não estava, agora que você disse isso, você realmente vai se sentir destruído. Porém, se você fala, putz, tô cansado, cara, preciso realmente descansar. Essa pequena mudança não só faz aquela sensação ficar mais leve, como também abre espaço para a solução. E olha que curioso, isso acontece com tudo. No trabalho, por exemplo, se um líder diz isso é impossível, ele fecha as portas. Agora, se ele fala isso vai dar muito trabalho, mas a gente pode pensar em alternativas melhores, essa frase já convida as pessoas a colaborar. Em casa, se você diz você nunca ajuda com nada aqui, a outra pessoa já vai querer se defender, tentando te provar que você está errado. Mas se você pergunta como a gente pode dividir melhor as coisas, aí a conversa já segue por um rumo muito mais construtivo. O Tony explica que as palavras funcionam como atalhos emocionais. Então, quando você escolhe um termo mais pesado que o necessário para expressar o que está sentindo, parece que você mesmo empurra o drama lá para cima, como se você jogasse gasolina numa fogueira. Agora, quando você usa uma palavra mais leve, você já sente que dá para respirar melhor, quase como se você abaixasse o volume da emoção. E no fim das contas, isso não tem nada a ver com ficar escolhendo palavras bonitas só para dar uma perfumada naquilo que você diz. Tem a ver com a intensidade emocional que aquilo vai ser captado pela outra pessoa e por você mesmo. E o jeito que você fala consigo mesmo é até mais importante, porque se você parar para prestar atenção, a maior parte do tempo você está nesse diálogo interno, ouvindo aquela voz que comenta tudo, que julga, que critica e que avalia cada passo que você dá. E se essa voz fica repetindo "eu sou um desastre", você vai acabar acreditando nisso e reforçar essa identidade. Agora, se essa mesma voz fala "isso não saiu do jeito que eu queria", pronto, o que aconteceu vira só um episódio isolado e não um carimbo na sua testa sobre quem você é. No fundo, é simples. As palavras que você escolhe funcionam como um rótulo, e esse rótulo molda a sua experiência. E quando você percebe isso de verdade, você entende que não é só o que acontece lá fora que define como você vai se sentir, mas sim o jeito que você interpreta aquilo com palavras na sua cabeça. E se as palavras têm todo esse poder, você pode imaginar o quanto que saber escolher bem quais você vai usar é uma das maiores ferramentas de influência que você pode ter, tanto para influenciar a si mesmo quanto para influenciar os outros. Agora, pensa comigo, se só a escolha das palavras que você usa já molda a forma como você se sente, imagina o impacto dos hábitos que você repete todos os dias. Porque no fim, é isso que define o rumo da sua vida. E pode ser que nesse momento você esteja preso a hábitos nocivos, como ficar grudado no celular por horas procrastinando, comer mal todos os dias, viver no sedentarismo, fumar, beber em excesso, assistir pornografia, enfim, hábitos que basicamente destroem sua saúde, sua energia e sua autoestima. E se você já tentou mudá-los, mas não conseguiu, talvez não seja por falta de força de vontade, mas sim por falta de método. E se quiser conhecer o melhor método para mudar seus hábitos para finalmente ter a vida que você quer e merece, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você lá. Bom, quando a gente olha para trás na história, dá para ver que o peso das palavras não é uma coisa banal, é algo que realmente tem a capacidade de mover pessoas e até nações inteiras. Por exemplo, o grito de independência ou morte que foi dado por Dom Pedro I em 1822 é provavelmente um dos exemplos mais conhecidos da nossa história. Afinal, essa frase atravessou gerações e continua sendo lembrada justamente pela força que tem. E apesar de ter sido uma declaração curta e simples, ela mostra bem como algumas palavras conseguem ganhar um peso simbólico tão grande que acabam sendo lembradas muito além do momento em que foram ditas. Um outro bom exemplo é do Martin Luther King, né? Porque quando ele disse que tinha um sonho, ele deu forma, através das palavras, a um futuro de igualdade que parecia impossível naquela época. E olha como aquela frase ecoa até hoje.
Isso porque as palavras têm essa capacidade de mudar a mente e até a química do corpo das pessoas. É por isso que discursos assim entraram para a história, porque eles conseguiram transformar medo em coragem, dúvida em confiança e desânimo em esperança. Tem uma história que o Tony Robbins conta no livro e que ilustra muito bem como as palavras realmente têm poder. Foi assim, ele estava numa reunião com duas pessoas. Uma era diretor de uma das empresas dele e o outro era um amigo próximo. E no meio da reunião, eles descobriram que um cara com quem eles estavam negociando tinha basicamente tentado passar a perna neles. Com isso, o Tony ficou irritado, mas o que chamou mesmo a atenção foi a reação dos outros dois. O diretor dele ficou fora de si, ele ficou vermelho, ficou repetindo sem parar que estava furioso, que estava com muita raiva. Basicamente, o cara parecia que ia explodir. Já o amigo dele quase não se abalou com a situação. A única coisa que ele disse quando foi perguntado como se sentia é que ele ficou um pouco aborrecido. E aí, quando o sócio dele ouviu isso, ele disse: "Você tá de sacanagem, né? Aborrecido? Quem que fala um negócio desse? Para, se tinha era que tá enfurecido mesmo." E aí ele respondeu: "Não, para eu ficar enfurecido tinha que acontecer algo muito, muito pior." E foi aí que o Tony percebeu que apesar da situação ser exatamente a mesma para os três, as palavras que cada um usou para descrever o que estava sentindo mudou completamente a intensidade da experiência. E aí ele começou a flertar com a ideia de que talvez os eventos que acontecem em nossa vida não precisam determinar a intensidade das nossas emoções. E que se mudarmos conscientemente a maneira como descrevemos nosso estado emocional, nós podemos manipulá-lo da forma que quisermos. Então, depois dessa reunião, o Tony ficou com aquilo na cabeça e decidiu testar na prática. Ele pensou: ok, se as palavras que escolhemos mudam tanto assim a intensidade das nossas emoções, deixa eu ver o que acontece se eu começar a trocar as minhas palavras intencionalmente. E a primeira oportunidade não demorou para aparecer. Num dado momento, ele tinha acabado de chegar num hotel depois de um voo longo e estava morto de cansaço. E aí adivinha? Ele descobre que a reserva dele não tinha sido feita. Então ele ficou lá parado na recepção, esperando o atendente digitar devagar pra caramba, como se tivesse todo o tempo do mundo. E como era de se esperar, o Tony começou a sentir aquela raiva subindo dentro dele. Só que em vez dele dizer que estava ficando furioso com aquilo, ou que já estava ficando puto, ele resolveu brincar com a ideia e disse: "Olha, eu sei que a culpa não é sua, mas se eu continuar esperando aqui por mais tempo, eu vou acabar ficando um pouco desgostoso." Pois é, essa foi a palavra que ele usou. E na hora o atendente deu uma estranhada, mas logo ele abriu um sorriso que inclusive contagiou o próprio Tony. E o resultado foi que aquele padrão que normalmente o levaria a uma explosão de raiva acabava de ser quebrado. Com isso, o clima ficou mais leve e, de quebra, o atendente ainda se apressou para resolver a situação o mais rápido possível. A essa altura já não havia mais dúvidas. Estava comprovado que as palavras que ele usava para descrever suas emoções podia aumentar ou diminuir a intensidade delas. Então, depois dessa experiência no hotel, o Tony começou a brincar mais com isso no dia a dia e percebeu que não era coincidência. Quanto mais ele trocava as palavras que usava, mais ele via que a intensidade das emoções mudava na hora. E foi a partir dessas experiências que ele resolveu criar o que ele chama de vocabulário transformacional, que nada mais é do que o hábito de escolher conscientemente as palavras que você usa para descrever o que está sentindo, em vez de deixar que o piloto automático faça isso por você. A lógica é simples. Quando você cola um rótulo forte demais numa sensação, você aumenta a intensidade dela. Já quando você escolhe uma palavra mais leve, você a diminui. É como se cada palavra fosse uma espécie de molde onde você despeja a sua emoção. E quando falamos de molde, a gente pode pressupor que qualquer coisa que colocarmos dentro dele tomará a mesma forma que ele. Simples assim. Então, se aconteceu alguma injustiça com você e a palavra que você usa para descrever como se sente for furioso, a sua emoção vai acompanhar esse molde da fúria e você vai se sentir realmente furioso só de lembrar daquela situação. Mas se você usa a palavra injustiçado, a sua reação emocional já vai ser bem menor. E o mais louco é que a gente faz isso no automático sem nem perceber, porque cada pessoa tem um repertório de palavras favoritas que acabam virando hábito. E isso pode ser algo positivo ou negativo, a depender da natureza da palavra. Por exemplo, tem gente que se passar por qualquer inconveniência, como, sei lá, começar a chover quando ela estava prestes a sair de casa, elas já falam que desgraça, que inferno, que ódio. Já tem outros que, diante da mesma situação, falam só nossa, não acredito, ou af, bem na hora. Quer dizer, a situação é a mesma, começou a chover, mas a sensação que cada um sente por causa das palavras que usam para se expressar é completamente diferente.
E quando o Tony percebeu isso, ficou claro para ele que se as palavras têm mesmo esse poder de aumentar ou diminuir a intensidade das emoções, então faz total sentido você prestar atenção no que sai da sua boca. Porque não é exagero nenhum dizer que a palavra que você escolhe vira a experiência que você tem. Então, sei lá, se você chama um problema de tragédia, você vai tender a sentir como se estivesse realmente diante de uma tragédia. Agora, se você chama aquilo de desafio, você passa a encarar como algo a ser resolvido e que inclusive vai te fazer crescer. E a real é que todo mundo tem essa ferramenta nas mãos, mas quase ninguém a usa intencionalmente a seu favor. A maioria está no piloto automático, repetindo os mesmos termos sempre, sem se dar conta de que cada palavrinha dessa está moldando não só como você realmente se sente, mas também como você reage ao que acontece. Mas agora, olha só, se a gente já entendeu que as palavras moldam a forma como você sente as coisas, imagina o impacto de ter um vocabulário limitado. Veja, o português tem cerca de 350 mil palavras registradas. Só que no dia a dia, a maioria usa cerca de 1.000 a 3.000 palavras, a depender do nível de instrução e tal, podendo chegar até 10.000 palavras quando a pessoa é extremamente culta. E apesar do inglês ter cerca de 1 milhão de palavras, a média de palavras usadas por um americano é parecida com a de um brasileiro. E segundo o Tony, esse é um dos maiores empobrecimentos emocionais. Porque quanto menor for o vocabulário que você realmente usa, mais repetitiva e limitada fica a sua experiência. Porque quem só sabe descrever o que está sentindo em meia dúzia de palavras, acaba vivendo sempre os mesmos estados emocionais. Já quem explora mais o repertório tem uma paleta muito maior para interpretar o que acontece. Mas isso não significa sair por aí usando palavras difíceis só para parecer inteligente. É mais sobre ampliar o leque de termos que de fato descrevem o que você está sentindo. Porque tem uma diferença considerável entre falar, por exemplo, que você está irritado ou furioso, ou entre dizer que você está chateado ou arrasado. São intensidades diferentes. Só que aí entra também a questão cultural, porque desde cedo a gente copia das outras pessoas essas formas incorretas de descrever nossos sentimentos. Então, às vezes, a gente aprende a dizer que odeia alguma coisa, quando na verdade a gente só não gosta daquilo. Ou então a gente aprende a dizer que tem pavor de alguma coisa, quando na realidade só temos medo. E assim como os nossos vícios linguísticos, essas expressões vão se tornando um hábito que acaba intensificando emoções negativas sem nenhuma necessidade. E olha que curioso, quando o Tony consultou um dicionário, ele descobriu que existem muito mais palavras para descrever coisas ruins do que coisas boas. E não é pouca diferença não, é mais do que o dobro. Ó, só para se referir à tristeza, ele achou mais de 260 formas diferentes. Melancólico, tristonho, pesaroso, aflito, e a lista vai longe. Agora, quando ele foi procurar termos relacionados à alegria, ele encontrou um pouco mais de 100, tipo contente, satisfeito, esfuziante, etc. E a consequência disso é que a gente acaba tendo muito mais atalhos na linguagem para expressar o sofrimento do que para expressar a felicidade. Então, quando você está mal, você tem 1000 jeitos para se expressar. Mas quando você está muito bem, às vezes você acaba resumindo esse estado com um simples tô legal, tô ok, tô tranquilo. E o problema é que se as palavras que você escolhe viram a sua experiência, fica fácil entender por que tanta gente parece viver numa maré de frustração e desânimo. Não é que a vida dela seja só composta por coisas ruins, mas muitas vezes é porque a maneira como elas se expressam faz com que elas sempre tendam a se sentir negativas. Pensa, se você teve um dia difícil no trabalho e chega em casa dizendo que seu dia foi péssimo, isso vai te deixar num estado muito pior do que se tivesse dito que seu dia foi desafiador. E até aqui você já entendeu por quê. Só que aí a gente não pode esquecer que existe uma força externa que acaba influenciando demais o nosso vocabulário. Muitas vezes até determinando ele, que é a cultura do ambiente em que você está inserido. O Tony Robbins conta que em algumas tribos, por exemplo, não existe palavra para representar a mentira, por exemplo, e que, portanto, se não existe a palavra, as chances deles praticarem isso no dia a dia é muito menor. E o mesmo vale para palavras como ódio e guerra. Tem povos que simplesmente não criaram esses termos. E adivinha, isso muda completamente o jeito que eles vivem e se relacionam uns com os outros. E sabendo disso, o que será que aconteceria se você parasse de usar palavras enfraquecedoras consigo mesmo? E se você parasse de dizer o tempo todo que você está entediado ou desanimado, por exemplo, e substituísse elas por palavras mais fortalecedoras? Bom, segundo Tony, é bem provável que você pararia de sentir as mesmas sensações que você atrelava àquelas palavras. É como se a sua linguagem fosse uma lente, que dependendo da forma como você a usa, ela pode distorcer a forma como você enxerga o mundo e até a si mesmo.
Fora isso, a gente também pega emprestado o vocabulário das pessoas que a gente mais convive, porque é inevitável. É só você passar tempo suficiente com alguém que você já vai estar repetindo os mesmos termos, os mesmos trejeitos, as gírias e até o mesmo jeito de se sentir. Por exemplo, ele conta que tinha um amigo que sempre usava a palavra sufocado para descrever quando estava se sentindo estressado. E depois de um tempo convivendo com esse cara, o Tony percebeu que tinha começado a usar esse termo também para descrever quando estava estressado. Só que com isso, ele também começou a sentir a sensação de estar realmente sufocado. Ou seja, não era só uma questão de semântica, era como se, ao adotar o vocabulário do amigo, ele tivesse herdado também o estado emocional que aquela palavra carregava. E isso acontece com todo mundo. Se você passa muito tempo perto de gente que vive reclamando, usando palavras pesadas como insuportável, horroroso, asqueroso, não vai demorar muito para você começar a repetir isso também. E aí, quando você menos perceber, você já vai estar sentindo a mesma intensidade emocional que essas pessoas sentem. Agora, felizmente, o contrário também acontece, porque se você se cercar de pessoas positivas, otimistas e que descrevem as coisas até mesmo simples como algo fascinante, fantástico e maravilhoso, inevitavelmente você vai pegar esse vocabulário também e junto com ele toda a bagagem emocional positiva ligada a ele. Isso porque a linguagem é contagiosa. É por isso que a gente acaba se parecendo tanto com as pessoas com quem convivemos. Porque além de imitarmos seus hábitos, nós também absorvemos os padrões emocionais que estão escondidos nas palavras que elas usam. No fundo, é nosso papel usarmos tudo isso ao nosso favor. Então, se você estiver usando uma palavra negativa e deixando tudo mais pesado do que precisaria, você pode trocar por uma outra mais leve e reduzir a intensidade daquela emoção. E da mesma forma, quando a emoção for positiva, você pode usar uma palavra ainda mais forte para aumentar o impacto que aquilo vai ter em você. Isso é como regular o volume das suas experiências, só que usando o vocabulário. Agora, isso também não significa que você tenha que cortar de vez toda palavra que corresponda a uma emoção fortemente negativa, porque elas têm o lugar delas. A fúria, por exemplo, tem um lugar especial dela, a raiva também, assim como o repúdio, porque essas podem ser as emoções perfeitas para te fazer sair de uma situação intolerável. Então, toda emoção tem seu papel. O objetivo aqui é simplesmente se permitir sentir a emoção certa, no contexto certo, para o seu próprio benefício. E não ficar supervalorizando um problema pequenininho ou acabar desvalorizando algo incrível através das suas palavras. Então aqui fica a reflexão. Será que você tem expressado bem suas emoções de forma consciente? Ou será que você está apenas repetindo padrões que você herdou ao longo da sua vida sem nem perceber? Pensa nisso. E se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, porque isso mostra que você é uma pessoa comprometida com o seu desenvolvimento pessoal. Então eu quero mais uma vez te dar a oportunidade de aprender a mudar os seus hábitos, porque eu desconheço uma maneira melhor de prever o futuro de alguém do que através dos hábitos que ela cultiva hoje. Então, se você está disposto a mudar, clica no primeiro link da descrição. Um forte abraço e até a próxima.